Olá, começa agora mais uma edição do programa Simussar em Ação e nós começamos com os avisos da semana. Olá, Ronaldo, e também um grande abraço a cada um dos servidores que nos acompanha. Esse nosso programa que sempre traz durante as semanas aí várias informações. Primeiro nós vamos passar os avisos que a gente encaminhou alguns ofícios. O principal deles foi o encaminhamento à Secretaria de Obras, onde a gente cobra informações e ações também sobre a questão da instalação de câmeras em determinados lugares. A gente quer saber a informação se essas câmeras também captam sons, né? Porque chegou até nós uma informação que sim, que elas estariam captando som, o que de certa forma não se justificaria do ponto de vista legal e do ponto de vista ético também em relação à atividade dos servidores públicos. Também, dependendo do local, essas câmeras nem podem ser instaladas, né? Ou, de uma forma ou de outra, elas têm que vir acompanhada de informações de que está sendo filmado e, além da filmagem, também a captação de som. E, como eu disse, dependendo do local, essas câmeras não podem funcionar com captação de som. Tem que ser justificado o porquê, e esse porquê ele tem que preservar o servidor público e tem que zelar pela segurança do bem público. Então, essa é a função da instalação de câmeras. Nós não podemos compactuar quando elas têm a intenção de vigiar o trabalhador, a pessoa, que seja qualquer que seja o trabalhador. Essas câmeras elas não podem ter essa finalidade. E aí é irregular, é errado, e a gente vai estar cobrando junto aos órgãos que devem fazer essa fiscalização e fazer esses ajustes. Então a gente pediu para a Secretaria de Obras primeiro as informações e, se isso já está acontecendo, que seja corrigido. Determinados lugares, sim, precisamos, sabemos que é necessário as câmeras também para a integridade do servidor e também dos equipamentos públicos. Concordamos e sabemos dessas necessidades. Porém, captar som já é algo que tu está sendo mais invasivo às condições do servidor público. Está invadindo um espaço que, por vezes, tu debate, tu conversa com colegas, assuntos que nem são da importância de estar sendo captado som. Então, não há necessidade dessa captação de som, porque acaba entrando numa linha um pouco abusiva nesse sentido. Então, a gente fez esse pedido para que fosse esclarecido. Ainda não recebemos a resposta, está expirando o tempo, e caso não haja resposta, a gente vai sentar com a nossa equipe jurídica e estar fazendo as ações que são necessárias para coibir esse tipo de prática ilegal e invasiva para o servidor público. Outro ofício que a gente encaminhou também é em relação à preocupação nossa com os nossos colegas, dá para se dizer assim também, colegas que são contratados por terceirizados, porque houve uma situação muito desagradável na parte da fundação, assim como houve ano passado na prefeitura, né, nas escolas. Esse ano houve na fundação. A empresa não pagou os trabalhadores, a prefeitura, assim que detectou, a FUNSAR, assim que detectou, tomou as providências que naquele momento deveriam ser tomadas, e a gente também estava junto ali para cobrar. Contatamos com o sindicato que representa esses servidores, pois nós não representamos, mas nós temos que também zelar, porque deles também depende a nossa prática, né? Lá no posto de saúde, o pessoal da limpeza ou outros setores onde nosso trabalho depende do trabalho desses terceirizados. Então a gente também está indiretamente ligado e por isso a nossa preocupação. Então a gente encaminhou conversas com o advogado que representa esses servidores e a gente tem mantido contato. Assim que for possível, a gente vai também estar agendando até reuniões com essas equipes para tranquilizar esses servidores. O que a gente cobrou da prefeitura também, aí é uma questão mais social, ali conversando com o presidente da fundação, o Délcio, ações que fossem minimizar o impacto da falta do recebimento do salário, através de uma cesta básica, enfim, daquilo que é necessário para alimentar essas famílias, que a gente depende do salário, cada um de nós, e esses trabalhadores também, com certeza,
dependem do salário para se alimentar durante o mês, né? A gente logo recebeu o ofício, né? Esse logo retornou e, infelizmente, a fundação não se manifestou sendo favorável a alcançar algo que fosse minimizar esses impactos. Apenas disse que estava sendo tomadas providências e ainda acabou dizendo que o nosso sindicato não teria condições de estar participando dessa negociação. Da negociação a gente sabe que a gente não quer, mas a gente sabe da importância desses servidores, como eu já disse, para o trabalho público e para o bem-estar do cidadão que recebe esse serviço nas unidades aos quais ele busca os serviços que ele precisa. Então, a gente fez esse encaminhamento. Outra situação também que a gente está também trabalhando desde o início do ano, desde o final do ano passado, na verdade, é em relação à Unimed, plano regulamentado. A Unimed, a gente todos sabem que participar da Assembleia solicitou 37% de aumento no plano regulamentado. Nós encaminhamos um ofício de retorno para a Unimed, as negociações estão abertas, então é importante os servidores estarem atentos aos chamados do sindicato. A gente encaminhou o retorno para a Unimed, dizendo que a gente queria todo o cálculo atuarial completo, com todos os históricos, inclusive os recursos que têm se acumulado ao longo dos anos, para que a gente possa estar também analisando, contrata uma equipe técnica que faz análise desses números e, se necessário, uma auditoria também, né, que nós que vamos pagar. Enfim, nós queremos transparência nos números e capacidade de estarmos acessando alguns indicadores que façam com que nós possamos ou questionar ou confirmar esses números. Mas o que tem que ter é transparência. Veio partes, veio fragmentado, veio alguns números, outros não vieram, então a gente reencaminhou na semana passada o ofício à Unimed solicitando novamente, porque há uma preocupação da entidade, a gente não fechou a negociação, mas há uma preocupação da entidade em fazer com que isso seja esclarecido, porque afinal é o servidor, é salário do servidor que está sendo destinado ao pagamento do plano de saúde e o sindicato é o meio campo entre o serviço e o servidor. O que acontece é que não está acontecendo de forma muito transparente, conforme a gente entende que deva ser, os documentos que a Unimed tem enviado. E isso vale também para o não regulamentado, que é o antigo Protege, que nós temos uma grande quantidade de vidas dentro desse plano. Também eles nos encaminharam solicitando 24% de aumento e a gente deu a resposta num ofício. Nos mandem todo o cálculo atuarial, todos os dados técnicos, que nós temos uma equipe que vai avaliar esses dados técnicos, detectar tudo o que for preciso ou, se são necessários, mais documentos que comprovem esses índices tão altos. Afinal, nós, servidores, não chegamos a 6% de aumento com a reposição e aumento real. Aí nós vamos pagar 24% ou 37%, depende do plano que a gente está, se torna incompatível com a manutenção do plano para a família da gente. Então, a gente fica desassistido nesse ponto de vista. Então, não há condições. E visto que também os nossos contratos, eles também têm algumas cláusulas que também limitam esses aumentos e exigem toda essa transparência que a gente está solicitando à Unimed. Assim que vier, a gente vai chamar novamente uma assembleia. E se não vier, bom, paciência. Se a Unimed não puder comprovar a necessidade desses 37% ou desses 24%, se for o plano Protege, paciência, que se aplique o menor índice contratado dentro do nosso contrato. Então, a gente tem agido desta forma com a Unimed. Não vamos deixar de fazer a nossa parte quanto dirigente e pela luta do servidor público. Seriam esses os avisos aí hoje, Ronaldo, para nossos servidores, né? E lembrando também aos nossos servidores que temos essas partes aí mais difíceis, mas também lembrando o servidor para deixar na sua agenda já de final de ano, já estamos planejando o final de ano de novo, né? O ano corre muito rápido. Dia 24 de outubro nós vamos ter a nossa
Festa do Servidor Público. E aonde vai ser, professor? No CTG, novamente tradicional, já nosso CTG aí, parceria, sempre é bom lembrar que o nosso colega, o Mário, que está lá no CTG, né, sempre facilita os caminhos para a gente estar chegando à patronagem, quando ele não é o patrão, né? Facilita chegar à patronagem para que a gente consiga realizar a festa, que nos últimos anos foi muito boa, né? Foi muito bacana, os servidores divertindo e fazendo a festa, né, ao meio de tantas dificuldades que nós enfrentamos. Mas são momentos importantes que nós queremos proporcionar quanto entidade. A nossa festa, dia 24 de outubro, aqui no CPE de Araju. Muito bem. Até a próxima edição. Uma feliz Páscoa. Isso aí, Ronaldo. Desejar a todos os colegas servidores municipais, e, enfim, toda a comunidade também, familiares, uma abençoada e feliz Páscoa.